Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver a experiência do encontro diário com a Palavra de Deus. Esse mês, de uma forma muito especial, nos convida a meditar sobre a importância da Sagrada Escritura em nossas vidas. Vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 4, de 31 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam quem ele era e que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedir-lo que os deixassem. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga dos judeus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivenciando este mês de setembro, mês dedicado a uma reflexão especial sobre a Bíblia. E aí, gostaria de, nessa reflexão, antes de falar mesmo propriamente do Evangelho de hoje, de lembrar para cada um de nós de alguns compromissos que nós devemos ter em relação à Sagrada Escritura. Primeiro é que a Sagrada Escritura precisa ser assumida com um compromisso muito grande por nós, né? A leitura da Palavra de Deus, a escuta da Palavra de Deus, e isso deve ser feito de forma diária, né? Cotidiana. Todos os dias nós devemos nos alimentar da Palavra. E a gente pode perguntar: como é que a gente vai ler? Né? Como é que a gente vai fazer para poder ler? De onde começar? De onde é que a gente vai partir para essa leitura? Eu indico que você faça justamente a escuta daquilo que a igreja propõe como leitura para cada dia. Porque se a gente vai ler de uma forma assim muito desordenada, a gente pode ficar confuso, né? Então, ou escute as leituras diárias, né? A leitura, o salmo, o evangelho, leia e medite. E como que a gente faz essa leitura? Primeiro, a gente invoca a presença do Espírito Santo, porque não é uma leitura qualquer. A gente vai ler a palavra de Deus, então é preciso ser iluminado pelo próprio Deus nessa leitura. Depois, é preciso ler com atenção, perguntando o que Deus está querendo dizer nesse texto. Depois de ler, dá um tempinho de silêncio para você meditar aquilo que leu. E aí, se perguntar o que Deus quer dizer para mim com essa leitura que Ele está me apresentando. E depois, rezar, agradecer, pedir, né, a Deus a graça de colocar em prática essa palavra. E, por fim, se comprometer em viver essa palavra. Né? Não sozinho, porque a gente não vive a palavra sozinho, mas viver com Deus. Então, pode se perguntar no final da leitura, né, no final desse tempo de meditação, de oração, o que eu e Deus vamos fazer? Né? Qual o olhar que eu vou ter para o mundo a partir do que eu meditei? Porque nós somos chamados e chamadas a olhar o mundo com o olhar do próprio Deus. Então, a meditação da palavra deve nos ajudar a isso. Então, eu convido você a fazer sempre essa meditação da palavra, né? Nessa escuta verdadeira daquilo que Deus nos tem a dizer. E aí eu gostaria, então, agora de meditar sobre esse evangelho, né, que nós acabamos de ouvir, em que Jesus, ele exerce uma missão muito importante, que é aquela missão de estar próximo às pessoas e curar as suas enfermidades. Certamente muitas buscas de Jesus, tanto no Evangelho como também nos tempos de hoje, é justamente nessa expectativa da cura, né? Da cura dos seus males, das suas enfermidades. E aí Jesus é aquele que realmente cura e que faz essa cura acontecer como um dom que tem no seu coração e que vai ao encontro das pessoas. No Evangelho a gente vê, no primeiro momento, é Jesus que entra na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, e encontra a doente, né, sofrendo com febre alta. São Lucas faz questão de dizer que é febre alta, né, lembrando que Lucas
ele recebe o título também de ser um médico, né, um cuidador da saúde, por isso ele sabe que a febre é alta. Então a mulher está com febre alta e pedem que ele cure esta mulher, né? Falam com Jesus para agir, né, em favor dela. E Jesus age em favor dela, fazendo com que a febre se afaste. E é interessante que, logo que a febre se afasta, a mulher levanta-se e começa a servi-los, a cuidar dele. Interessante essa atitude da mulher que levanta, né? Levantar é assumir a sua vida. A gente é curado, a gente é liberto das nossas enfermidades, é liberto do pecado, não para ficar parados, mas para levantar-nos e para nos colocar a serviço. Então a mulher, ela tem uma atitude de assumir a sua vida e depois tem a atitude de gratidão, que é justamente colocar-se a serviço. Então a gente recebe uma graça, nós devemos assumi-la como nossa e assumir a vida, e devemos também nos colocar nesse caminho de gratidão. E a gratidão maior é justamente fazer o bem e fazer aquilo que Deus manda. E o que Deus manda que nós façamos é que nós amemos de forma concreta uns aos outros. Por isso, esta mulher, ela se coloca então nesse serviço de amor àqueles que estão ali diante dele, Jesus e os demais que estão ali diante dele. Depois também trazem para Jesus, né, as pessoas que estão marcadas por enfermidades, e Jesus as cura, Jesus as liberta dessas enfermidades, porque ele é aquele que deseja o bem na sua plenitude para cada um de nós. Então, Jesus, ele cuida da pessoa na sua integridade, por isso ele cura as doenças das pessoas, para lembrar que ele quer o ser humano bem na sua totalidade. Não basta um cuidado de um aspecto da vida do ser humano, é preciso que o ser humano seja cuidado na sua integridade. Por isso é importante que nós cuidemos, né, das questões espirituais, que tenhamos uma vida de oração, mas é importante também que nós cuidemos também da nossa saúde física, né? A prática de exercícios, a busca de cuidar da alimentação, a busca da saúde na sua integridade é muito importante, porque assim nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus fez, cuidando do ser humano na sua integridade, e também, querido irmão, querida irmã, nós estaremos louvando o Senhor, porque nós estaremos cuidando da obra de suas mãos, que somos cada um de nós. Quando nós cuidamos de nós, da nossa saúde integral, nós estamos, na verdade, louvando a Deus que nos deu a vida e que nos criou à sua imagem e semelhança. E por fim, eu gostaria de lembrar a atitude de Jesus, né? Aqueles que estavam sendo curados, as pessoas que estavam ali diante de Jesus, elas queriam que Jesus ficasse lá com elas, né? Quem não gostaria, né, que Jesus ficasse? Mas aí Jesus vai dizer: olha, eu não posso ficar aqui preso, eu tenho que ir, né, para outros lugares, porque a minha missão é ir anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. E é interessante, porque Jesus, ele pratica, né, essas ações boas, e com isso ele anuncia o reino de Deus. O anúncio do reino de Deus não é feito com palavras, mas com ações concretas. As palavras existem, mas elas só terão verdadeiro sentido se forem acompanhadas dos gestos concretos. Então Jesus anuncia o reino justamente assim, fazendo o bem, curando as pessoas, libertando as pessoas dos seus males, fazendo acontecer essa proposta concreta do amor de Deus onde ele se encontra. Então, Jesus vai nos dizer que ele precisa levar isso, levar esse bem, levar esse reino para todas as pessoas. Por isso ele não fica preso a um lugar, mas ele vai a todos os lugares. Assim também nós, que somos servidores do reino de Deus, devemos lembrar que nós não devemos nos prender, né? Não devemos estacionar numa determinada realidade, mas que precisamos ter um coração aberto para estar aberto a todas as realidades e falar de Deus aonde nós vamos através das nossas ações de bondade, sendo presença boa que cura, que liberta as pessoas na realidade na qual se encontram. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a experimentar essa graça hoje, desse Jesus que deseja também cuidar de você, mas que deseja também que você cuide de você mesmo e das pessoas que estão à sua volta. É preciso cuidar do bem que somos nós, integralmente, e assumindo esse compromisso, assumindo essa cura de Deus que vem a nós, que nós possamos anunciar com a nossa vida a presença do reino de Deus no meio de nós, sendo pessoas boas,
que fazem o bem e que transmitem o amor de Jesus onde se encontra. Que Deus nos dê esta graça e que venha generosa sobre nós a bênção dele, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Quero desejar um forte abraço a você, meu irmão, minha irmã. Sinta mesmo este abraço de Deus, né? Abraço do próprio Deus, que nos abraça, que nos cura, que cuida da gente. Sinta este abraço e fique no amor do Senhor.